mais uma Live 30, a última do ano, na verdade, né? A gente volta agora que só... honra, hein? É a última. Justamente, né? E internacional, né, Gabriela? Né? Você não contou essa parte ainda, né, para a turma? Contei, é que você estava sem áudio. Bacana, bacana. Mas, enfim, nós vamos falar hoje de mediação, né? E nada mais, nada menos que Gabriela Asmar, a nossa instrutora da formação de mediação do Celint, para poder debater no tema, né? Então, Gabriela, eu acho que você, não sei se você já fez sua introdução, né? Mas se não fez, faça lá, que aí eu já vou mandar a primeira pergunta. Tá. Antes disso, posso só terminar o que eu estava falando? Sim, senhora. Que a gente estava falando desse ciclo de aprendizado que é fundamental e que traz um assunto muito importante, que eu tenho trabalhado muito, se chama segurança psicológica. Segurança psicológica, muita gente confunde com saúde mental, que é um assunto que também está muito em voga em 1 milhão de empresas no planeta, de organizações, para ser mais ampla ainda do que empresa. E segurança psicológica não é sobre a gente ter a capacidade individualmente saudável de se sentir seguro. É sobre construir um ambiente no qual se possa falar sobre erros, falar sobre assuntos difíceis. E esse assunto ele foi desenvolvido por uma pesquisadora de Harvard, se chama Amy, agora esqueci o sobrenome dela, começa com E, Edmondson, alguma coisa assim. Mas se vocês procurarem segurança psicológica, vocês encontram o livro dela. E ela estava pesquisando sobre equipes de alta performance e começaram, numa das linhas de pesquisa, a comparar o número de erros reportados, é claro, de equipes de alta performance em comparação com equipes de baixa performance em hospitais. E descobriram que as equipes de alta performance erravam muito mais do que as de baixa performance. E aí fala, mano, isso não é possível, né? Tem alguma coisa esquisita aí. E quando foram mais a fundo nessas pesquisas, descobriram que não é que as equipes de alta performance errassem mais. É que, primeiro, se sentiam mais seguros para experimentar. Segundo, se sentiam mais... Aliás, segundo não, porque até a ordem é o contrário. Mas, enfim. Se sentiam mais seguros para falar sobre o que deu errado. E ao falar sobre o que deu errado sem medo, tinham, primeiro, né? Começavam a tratar o problema mais cedo. Segundo, aprendiam com esses erros e geravam uma curva de aprendizado real muito grande. Então, essa era a principal diferença entre alta performance e baixa performance em 1 milhão de empresas pesquisadas, inclusive o Google. E isso depende primordialmente, não apenas, mas primordialmente do espaço que a gestão de cada equipe dá para esse tipo de processo interativo entre os membros da equipe. Bom, e aí eu vou me apresentar porque o Yuri pediu, mandou, ele que manda aqui. E eu sou... Bom, meu nome é Gabriela Asmar, vocês estão lendo? Eu trabalho com mediação de conflitos há bem mais agora de 20 anos, porque eu já falo isso há bastante tempo e tudo é verdade. Então, agora já está quase nos 30 anos. Quando ainda não se falava de mediação no Brasil, eu aprendi sobre mediação nos Estados Unidos, meio que por acaso, se é que o acaso existe, eu não acredito nele. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trilhar tudo que era possível para desenvolver esse mercado, porque do momento em que eu conheci a ferramenta, eu realmente achei que era o grande ponto de mutação da humanidade. E hoje em dia eu já tenho dúvidas, porque eu já vi um ponto de mutação um pouquinho mais adiante. E isso foi um longo caminho. E hoje em dia eu já fui ombudsman, eu já trabalhei com vários chapéus corporativos em resolução de conflitos. Já fui gestora jurídica, que muitas vezes cria mais problema do que resolve.
já fui relações institucionais, nunca fui RH, pelo menos ainda, e já fui ombudsman durante alguns mandatos em organizações bastante complexas, organizações em que, no Brasil, ombudsman não é uma função muito comum, mas normalmente, quando se tem um, é porque se precisa. E o ombudsman é um desenho de sistema, desenho de sistema é um jargão da mediação para falar de um processo desenhado para que os problemas possam ser endereçados o quanto antes. Ombudsman é um desses. Nós temos outros ombudsmans nos grupos top da Celint, e normalmente tem muitas mulheres nessa função, tem poucos homens, infelizmente. Mas hoje em dia eu sou mediadora da Organização Internacional do Trabalho. E nesse meu caso, embora o meu título seja mediadora, com M maiúsculo, o que eu faço, na realidade, é uma função de ombudsman. E, enfim, tem várias especificidades da organização que não interessa aqui, que deram a eles essa necessidade de chamar especificamente de mediadora e não de ombudsman, como em outras organizações da ONU. E aí o meu dia a dia é super animado, resolvendo conflitos o tempo inteiro, e cada um é diferente, e todos eles ensinam muito, e para mim, né? E acredito que para os envolvidos também. E o grande barato disso tudo é que as pessoas saem das situações difíceis melhor do que entraram. Então, esse é para mim, uma recompensa que eu quase nem precisaria de salário para fazer isso, porque é muito bom. Então, Yuri, devolvendo a palavra para você. Por experiência própria, quando a gente termina um processo de mediação com um acordo celebrado, realmente é felicidade para todas as partes. Então, vamos lá. Gabriela, lembrando, né, turma, as perguntas são muito bem-vindas, né, e enriquece o debate. Então, coloque as perguntas no chat, que a gente vai trazer essas perguntas assim que elas aparecerem, né? Se a gente não conseguir responder as perguntas agora, no site do Celint, no canal do YouTube, a gente responde essas perguntas pendentes. Mas, Gabriela, eu vou te perguntar aquilo que mais me chocou, né, quando eu participei da primeira formação de mediação, né? A sua definição de conflito, qual que é? Conflito é a percepção da impossibilidade de coexistência, que se manifesta através de comportamento de exclusão. E essa exclusão, obviamente, é mútua, né? Mútua pensando em duas partes, mas pode ser N partes. Então, neurologicamente, uma pessoa em conflito, ela vai para um funcionamento básico do nosso cérebro que se chama reptiliano, que é um comportamento de matar, morrer, fugir ou enfrentar. Ou seja, ela consegue fechar, embotar a parte melhor do nosso cérebro humano, que é o lobo frontal, que é onde a gente processa as decisões complexas, sofisticadas e, portanto, inteligentes. Então, a gente deixa de ser tudo aquilo de racional que a gente acredita. Voltamos? Aí. Parece que eu gaguejei. Quando você tem esse tipo de situação do manda quem pode, obedece quem tem juízo, o que normalmente acontece é gerar uma cultura de muitas faces, né? Então, você tem uma cara para aquele que te avalia, que manda em você, e você tem uma outra cara nos bastidores, na rádio corredor, e aí é estopim de conflito na certa, e um conflito que destrói valor, consome tempo e energia e motivação, e não agrega valor ao objetivo, ao propósito da empresa. Agora, vamos pensar do outro lado, né? Quais são as culturas organizacionais que neutralizam, né, ou previnem conflitos? Então, você tem duas questões principais, né? Essa que eu falei, desse sistema de ônus e bônus, de você estar mostrando na prática quem é que se dá bem e quem é que se dá mal,
né? E as pessoas rapidamente começam a entender, ou se não entendem é pior ainda, porque começam a imaginar e projetar e criar em cima os monstros, né? Do porquê que se deram bem, porquê que se deram mal. Então, isso é o primeiro fator inevitável. E o segundo, que é muito importante, é ter dentro da empresa mecanismos declarados, né, oficiais, de resolução de conflito em ambiente adequado. Então, como eu estava dizendo, eu como mediadora ou como ombudsman, eu preciso não apenas ter, mas parecer, né? Mulher de César, não apenas é honesta, mas tem que parecer. Eu preciso ter totais condições de trabalhar sob confidencialidade absoluta, com autonomia, independência e flexibilidade. Então, só para dar um exemplo, né? Eu amanhã de manhã tenho uma reunião em outro país, que é do lado, mas enfim, vou para a França, para encontrar uma pessoa que sofreu um processo difícil, enfim, uma série de desentendimentos, etc., e ela entrou num processo próprio de muita dificuldade, e eu vou flexibilizar o processo a ponto de eu ir ao encontro dela e não ela ao meu, como é o protocolo. Perfeito. E, obviamente, com pessoas de outros países, eu vou ter que trabalhar com online e, eventualmente, eu posso buscar parcerias locais. Então, eu tenho flexibilidade para desenhar o sistema de diálogo. Eu, como mediadora, e aí pensando aqui já no consultor, né, e tentando entender as semelhanças e diferenças, eu vou entrar no próximo capítulo nisso, mas em termos de semelhanças, eu preciso ter um espaço de manobra tal que eu consiga desenhar o sistema de diálogo, o processo de diálogo, para que as partes protagonistas sejam as decisoras do mérito. Então, eu não vou decidir pelas pessoas, porque do momento em que eu decidir por elas, eu tenho que tomar lados. Do momento em que eu tomar lados, eu perco a confiança de pelo menos um dos lados. Então, tudo isso, e isso é algo que obviamente não dá para a gente aprofundar aqui, mas são N fatores que precisam ser pensados com muita experiência, mas também com muita sensibilidade para o caso a caso, do que pode funcionar ou não, com o objetivo precípuo de ter um espaço no qual todos os envolvidos se sintam seguros o suficiente para sair do modus operandi farinha pouca, meu pirão primeiro, para um modus operandi, vamos cada um botar o que tem rumo a uma solução sustentável para todos, né? Agora, para essa transformação, para essa alquimia acontecer, não tem milagre, né? Tem muita estruturação desse lugar daquele que intervém. E aí, só entrando um pouquinho mais, eu vi que já tem uma outra pergunta, mas na questão, eu sei, aqui a gente tudo é rápido, né? Na questão da semelhança e diferença com o conselheiro, muitas vezes a gente não é mediador naquele lugar, porque a gente, por exemplo, como conselheiro, está sendo pago para dar opinião, né? E acontece que essa opinião, ela pode ser uma opinião que une e que estabelece um ambiente de segurança para outrem tomar uma decisão, ou uma opinião que divide e que mostra quem manda e quem tem juízo. E isso não agrega no momento de resolver um conflito, isso piora a situação. Inclusive com exemplos, né, de situações de autoridade, principalmente quando você tem no conselho pessoas que, além de estarem como conselheiros, também têm funções executivas na empresa. Eu vivi recentemente um caso assim. O gestor das duas pessoas em conflito interveio com a melhor das intenções, né? A gente sabe o que está lotado de boas intenções, né? E essa pessoa, na hora que interveio sem ter as ferramentas necessárias, piorou e muito a situação. E aí, isso é muito importante. A cada vez
que se tenta resolver um conflito e não se consegue resolver aquele conflito, aquelas pessoas que já estavam, né, à flor da pele vão ficando com as feridas abertas. E cada vez mais elas acreditam que não tem solução e que a culpa é do outro. É o que a gente chama de escalada do conflito, né? O conflito escalou. Então, isso é muito importante da gente ter em consideração, inclusive na hora de intervir ou entender que não sou eu a melhor pessoa para intervir e que eu preciso chamar alguém capacitado, adequado para poder profissional. Exatamente. Isso mesmo. Era o ponto que ia trazer, é a hora que entra o mediador. Mas o Aguinaldo trouxe um ponto bacana para a gente explorar, né? Do ponto de vista de gerações, né? Os mais velhos, os mais novos, né? Baseado na tua experiência, Gabriela, os mais novos são mais briguentos, os mais velhos são mais briguentos, ou os mais novos aceitam mais a mediação, os mais velhos recusam mais a mediação? Como é que você vê esse espectro aí de gerações versus mediação? Eu só posso responder algo muito sincero, mas que vai parecer evasivo, mas não é, né? Depende. A gente está falando de idade do corpo ou idade da alma, né? Porque se a gente falar de idade da alma, né, que não tem a ver com a data de nascimento desse corpinho... Com a cronológica, é isso. Aí, com certeza, os mais velhos são aqueles que aceitam ajuda, né? Porque a maturidade nos ajuda a aceitar ajuda sem estar num lugar de vitimização. Porque aquele que pede ajuda antes de ter tentado, ele não está realmente aceitando ajuda, né? Ele está se colocando numa posição de quem não tem força para fazer o que tinha que fazer, né? Então, isso não ajuda. O que ajuda é você, depois dos seus melhores esforços, saber abrir espaço para quem está numa condição melhor temporariamente, porque ninguém é melhor para tudo. Mas isso depende, sobretudo, de maturidade, o que normalmente vem com a idade, mas nem sempre. E tem gente que já nasce mais maduro, né? Tem gente que nunca fica madura. Então, não é cronológico. Como diz um amigo meu, não depende da data de fabricação, depende da quilometragem. Né? Obrigado, Gabriela. Ô, Cláudio, eu vou deixar a sua pergunta para o momento adequado e vou passar a Vera na tua frente aqui. A Vera pergunta, Gabriela, quando uma das partes não quer conversar, né, como que o mediador pode intervir e salvar esse processo? Né? E aí a Vera aproveita e pergunta, né, qual foi a situação mais difícil que você enfrentou mediando conflito em conselhos? Depois eu posso voltar para essa segunda pergunta. Alguém me lembra, por favor, se eu esquecer, porque eu a primeira lembro. pergunta é densa. Primeiro, a resposta tradicional de um mediador é dizer assim, se um não quer, dois não medeiam, né? Um não quer, dois não beijam, dois não brigam, dois não medeiam. Hoje em dia eu já não penso mais assim. Eu consigo trabalhar com uma pessoa só. Porque eu vou trabalhar seria mais parecido com um coaching, tá? Não, eu não chamo de coaching porque não é. Digamos que é uma pré-mediação que se aprofunda para que aquele que já pode um pouco mais, aquele que já enxerga a necessidade, no mínimo, consiga, com essa ajuda de fora, né? Porque tem dois requisitos básicos para você ajudar alguém, né? O primeiro, inevitável, inalienável e insubstituível é a pessoa querer ser ajudada, né? Como diz um amigo meu italiano, você pode levar um cavalo até a água, mas você não pode fazer ele beber, né? Então, se você pede ajuda, você pode receber. E aí, como você vai receber? Com a nossa visão de mediador, a gente consegue ajudar uma pessoa no seu processo decisório individual, que inclui avaliar todas as metodologias disponíveis. A mediação é uma delas, não é a única.
Mas a mediação é, de todas, a única que abre espaço para essa tomada de consciência do processo decisório, individual ou coletivo. Então, se você só pode trabalhar com uma pessoa, trabalhe com ela aquilo que ela pode resolver. Ela não pode mudar a outra pessoa. Você não pode mudar a outra pessoa. A gente não muda ninguém, a não ser nós mesmos. Então, com essa tomada de consciência e humildade, a gente pode trabalhar com a primeira pessoa que vem para que ela, primeiro, consiga acessar um outro nível de visão daquela situação. Né? Eu trabalho com uma metodologia de um alemão, se chama Bert Hellinger, que eu associo à mediação, e que esse alemão ele dizia uma coisa muito sábia, aliás, muitas coisas muito sábias, mas uma delas é: existem 3 acordos essenciais para um sistema ser harmônico, né? E, inclusive, o sistema de você com você mesmo, com as suas células, com seus órgãos e etc., né? Em todos os níveis, que são, né? Primeiro, você precisa concordar com você como você é. Depois, você precisa concordar com o outro como ele é, né? E entendendo que você não muda ninguém a não ser você mesmo. E terceiro, você precisa concordar com a vida como ela é. Se você conseguir essas 3 concordâncias, a vida está ganha. Nenhum conflito te agarra mais. Você pode ter problemas, isso é uma coisa. Conflito é outra. Né? Problemas resolvíveis. Né? Então, quando eu consigo trabalhar com uma pessoa só, eu vou trabalhar nesse nível. Né? Aí, se o outro lado vai querer conversar ou não, é problema dele. A gente não tem como ajudá-lo se ele não quiser ser ajudado. E aí, as consequências do não querer dialogar, ele vai viver. Porque essa primeira pessoa que quis ser ajudada, ela já está no outro patamar. É contigo ou é sentido. Né? E vida que segue. Verdade. Né? E sempre tem alternativa, mesmo que custe caro. Mas isso precisa entrar no cômputo decisório. Né? É o que a gente chama, num dos livros básicos da mediação, que chama Como Chegar ao Sim, é o que a gente chama de melhor e pior alternativa à craseado negociação. Se o outro não quer negociar, quais são as alternativas? Né? Melhor e pior. E vamos decidir de acordo com isso. Né? Vamos não, o mediador só facilita, quem vai decidir é a parte. Verdade. Aí a outra pergunta... Traz o cenário à baila, né? Exatamente. Né? Então, uma das tarefas muito importantes do mediador é ajudar cada um dos interlocutores a avaliar as suas alternativas. Isso a gente eventualmente também chama de checagem de realidade. Né? Qual é a tua realidade? Qual é o espaço dessa mesa entre a melhor e a pior alternativa? É nisso que se negocia. Não existe negociação fora da mesa. Fora da mesa é o apesar de você. Né? Em cima da mesa é inclusive com você. São realidades muito diferentes que têm que ser trazidas à consciência. Normalmente, quando a gente começa um processo de resolução de conflitos, tudo isso está muito bagunçado. Né? E tem muitos advogados, colegas, que não ajudam, porque dão aos seus clientes. Hoje em dia, cada vez menos eu vejo isso. Antigamente, eu via muito mais. Mas tem advogados, conselheiros, experts de um modo geral, que estão auxiliando no processo decisório, que afastam as pessoas da realidade, que criam uma impressão de que você tem um direito líquido e certo, quando está longe de ser líquido e longe de ser certo e longe de ser um direito. Né? Então, isso não ajuda. E o papel do mediador é trazer para esse sim, sim, não, não da realidade. Sem dar opinião, né? Então, assim, não é fácil. Gabriela, a gente avançou 4 minutinhos no tempo, mas vamos dar um desconto, porque o atraso, e vamos dar um bônus de Natal, pode ser? Vamos avançar um pouquinho no tempo de bônus de Natal. Justo. O Lucas trouxe um ponto que é bastante bacana a gente explorar, e vai ser uma resposta densa também, né? Como é que se dá o processo de reconhecimento de que há um conflito? Dor.
Facílima essa resposta. Dói. Sério? Em algum lugar. Pode ser no corpo, pode ser na alma, pode ser no bolso. Nas empresas, normalmente é no bolso. Então, tem muitas empresas que, por exemplo, só começam a se preocupar com o que está acontecendo depois que a despesa médica aumenta muito, depois que tem muita gente em licença médica, depois que tem muita gente pedindo demissão e ninguém sabe exatamente por quê, principalmente nos mercados em que o ambiente profissional é pequeno. Então, as pessoas têm medo de ficar mal, mas normalmente, quando deixam um bom trabalho com um salário digno, não é porque o mercado está fácil, é porque o líder não estava liderando, mas não dizem. E aí, o topo da pirâmide, muitas vezes, é que nem... enfim, é que nem traído, né? Que só sabe por último. Então, porque o grande problema é que as coisas acontecem na base da pirâmide e entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide tem mensageiros que não querem ser os mensageiros da notícia difícil. Então, demora muito para chegar a informação. Quando chega, ela não tem nome, não tem endereço, não tem data. E aí, o topo da pirâmide começa a pensar assim, como é que eu vou saber aonde se origina esse problema se eu não tenho canais adequados para que a informação flua? E, às vezes, dá tempo, às vezes não dá. Perfeito. A última pergunta, Gabriela, e essa aqui é interessante, porque a gente vai falar de processo de lições aprendidas, né? Eu me lembro assim da minha experiência corporativa, a Ambev tinha um sistema muito bom de lições aprendidas. Mas aí o Cláudio pergunta se você conhece alguma empresa que desenvolve a cultura de bônus sobre lições aprendidas. E quando ele traz esse ponto, deve ser muito relacionado também às questões de conflitos, né, corporativos. Olha, eu não conheço, adoraria conhecer. Se alguém puder me apresentar, eu vou ficar bem feliz. O que eu conheço são empresas que, tendo um bom ombudsman, um ombudsman de alto nível, um dos papéis de um ombudsman é fazer recomendações. O ombudsman ele não decide, né, porque ele precisa ter essas características de mediador, de poder ser imparcial, neutro, ter independência, autonomia, parará. Mas ele, a partir não de um caso, mas da tendência, né? E isso muitas vezes fica muito claro. As empresas, quando elas têm um problema repetitivo, tem uma causa raiz que ninguém está vendo. Então, você resolve resolve outro, e começa a ter a sensação de enxugar gelo. Quando você tem a sensação de enxugar gelo, é porque você ainda não olhou para a causa raiz. O ombudsman de toda uma organização, normalmente, e aí eu posso trazer isso para uma adaptação a um conselho, é aquela criatura que tem a melhor capacidade possível de ver o padrão. Quando você vê o padrão e pode fazer uma sugestão de melhoria, né, uma recomendação de melhoria, que vai ser ou não acatada pelos decisores executivos, isso equivale, digamos assim, a essa lição aprendida, né? Mas ainda assim, o ombudsman ele vai fazer isso de um lugar de quem não decide. Então, vamos ver se aprenderam ou não no momento em que implementam, né? Ou que não quer dizer que a visão do ombudsman tenha que ser implementada ipsis literis, né? Mas ser usada como instrumento, como ferramenta para algo que realmente vai ser olhado e trazido para a ação. Perfeito, Gabriela. Agora, a última aqui, que eu dei uma colherzinha de chá para o Gil, né? Ele faz uma pergunta que normalmente é de cima para baixo, né? Mas agora ele está colocando de baixo para cima, do ponto de vista até das questões de visão, princípio e posturas, né? Que evitam esse ambiente de conflitos, né? Então, como você imagina uma organização que não tem esse deployment de cima para baixo, né? Até ficou meio pleonasmo aqui, né? Do inglês para o português, mas numa organização que não tem essa descida, né, desse ambiente
ou anti-conflito, né? Como trazer essas questões que facilitam o ambiente que não tem conflitos para o ambiente da alta gestão, já que a alta gestão entre aspas, é surda, né, em função dessa diferença na altura da pirâmide. Olha, varinha mágica é mais caro, tá? Eu estou criando um slogan para o meu trabalho aqui, que é o seguinte: uma organização respeitosa não é aquela que não tem conflito, é aquela que oferece mecanismos respeitosos para endereçar seus conflitos. Então, se não tem um canal adequado, é claro que esse canal vai se adaptar à realidade de cada empresa. Nem toda empresa vai ter um ombudsman, mas toda empresa pode ter pelo menos uma pessoa da gestão realmente envolvida, interessada, junta e misturada com aqueles que vivem os potenciais problemas e ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, essa pessoa, a história do ombudsman lá atrás, o ombudsman era um dos conselheiros do rei, isso na Escandinávia, né, há mais de 500 anos atrás. E era exatamente aquele conselheiro que era, primeiro ele gostava do que ele fazia, né, porque não dá para fazer isso sem gostar, mas que ia para as ruas e ouvia o povo. Ouvia o povo, tentava resolver o problema de cada um que falava com ele, mas, sobretudo, trazia para o topo da pirâmide decisória o que era essencial, né? Ou seja, exatamente essa tendência, esse problema de base. Então, ele precisava ouvir, ele precisava estar junto, ele precisava merecer a confiança desse povo. E aí ele trazia para cima os problemas antes de serem graves demais. Então, isso é o que acontece nas empresas, quando tem esse tipo de pessoa, né, que muitas vezes é confundido com RH, mas não cai bem para o RH, porque o RH é visto como um defensor do top management, não tem jeito, né? O RH tem um mandato próprio, então precisa se cuidar para ser sempre alguém que tem uma relação direta com o topo da pirâmide. Porque só o topo da pirâmide realmente tem interesse no todo, não toma lados, né? O lado do topo da pirâmide é o todo, porque o topo da pirâmide sabe que um relógio não funciona sem a roldana e sem o mostrador e sem o vidro e sem, né? Então, é desse lugar que é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ainda que numa estrutura menor, você vai ter o dono, ou o filho do dono, ou sei lá quem, alguém que é de confiança para cima e confiança para baixo, que basicamente é a essência do mediador. Merece a confiança de todos. Então, a função de mediador, as ferramentas de mediação, a gente vai adaptar a cada situação. A Vera está falando aqui, neutralidade e imparcialidade. Sim, esse é o ideal, né? A gente fala muito em neutralidade como sendo uma das características do mediador. Só que na realidade das empresas, pelo menos na minha experiência, a gente, na maioria das vezes, vai precisar traduzir neutralidade em equidistância ou multiparcialidade. Porque a neutralidade total, que é você não ter envolvimento prévio nem posterior com as partes, na maioria dos desenhos corporativos, não vai caber. E quando você traz um mediador de fora, que também é uma realidade que eu vivi muito, é muito legal por alguns aspectos, mas, por outro lado, você ainda tem uma curva de aprendizado para entender o problema real e, às vezes, não dá tempo para isso. Então, enfim, cada situação precisa ser analisada com as suas potencialidades e limitações, né? Gabriela, obrigadíssimo aí pelo seu tempo. A gente avançou bastante, mas é Natal, né? Por isso que a gente quebrou um pouco o ritmo da nossa Live 30.
Novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Entrego para você fazer sua despedida e você me devolve aqui para eu fazer o fechamento, por favor. Um prazer maravilhoso estar com vocês. Não posso nem falar que me dá emoção forte de saudade, mas enfim, estamos aí. E 2023 vai ser maravilhoso. Vai ser, com certeza. Gente, brigadíssimo aí pela participação de vocês. Vocês foram super camaradas ao longo do ano. Tiveram aqui, Gabriela, tem muita gente aqui que sempre bate cartão nas nossas lives, sempre participando, sempre fazendo pergunta, né? Que bom, né? É bom a gente volta. A gente fica super feliz com isso, assim. Tem gente nos ouvindo, né? E tem gente bastante parceira, né? Eu e Gabriela, assim, eu mais ajudando, porque a arte toda vai ser da Gabriela, estaremos juntos, né, na segunda turma de mediação, formação de mediação para conselheiros consultivos, em janeiro, dia 21 e dia 28. Né? Gabriela, dia 28 é meu aniversário, tá? Mas eu vou estar contigo, ó. Olha que só, presente para nós! Estarei contigo no sábado, né? E, enfim, a gente volta agora dia 11 de janeiro, né? Eu com o João Teixeira. A gente vai fazer uma live falando de estruturação do patrimônio familiar, né? O que um conselheiro precisa saber. É aquele velho assunto que todo mundo fala a respeito das holdings familiares, e o João vai estressar mais um pouco desse assunto. Né? Em janeiro, a gente volta no finalzinho do mês com mais um evento online, a Lumine, né, para a gente poder avançar com a questão do lifelong learning em torno da governança. Obrigadíssimo, um feliz Natal, que Deus esteja com vocês aí no finalzinho desse ano e ao longo de 2023 inteiro. Gente, obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigada.